Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui nós discutimos estratégias para que todo educador, seja professor, orientador educacional, coordenador, psicopedagogo, professor particular, enfim, qualquer profissional da área da educação que lide com a questão da aprendizagem possa transformar o seu aluno em um estudante, entendendo como o cérebro aprende e forma o hábito de estudo. E para quê? Para que esse estudante ele possa aprender a aprender e, consequentemente, melhorar o desempenho pedagógico dele. Eu sou a Cris Corsini e o tema de hoje é o ponto-chave para que nós, educadores, possamos transformar de verdade o nosso aluno em um estudante. E para você saber qual é esse tema, vou fazer algumas perguntas e com certeza você já vai pegar qual é. Bom, o que é mais eficiente? Orientar o aluno a estudar por 4 horas seguidas ou fazer pequenos intervalos a cada hora de estudo? Se nós formos orientar o nosso aluno a fazer pequenas pausas durante o período de estudo, quanto tempo deve ser essa pausa? Como é que nós aprendemos? Como é que nós retemos o conhecimento? Como é que eu posso ajudar o meu aluno a driblar o cansaço e manter o foco durante a aula? E uma última pergunta: todo mundo é inteligente? Acho que já deu para sacar qual é o tema de hoje, né? Neurociência. Então, gente, durante muito tempo, desde a minha formação acadêmica, minha atuação profissional, seja na clínica, seja na escola, eu sempre me deparei com um problema que me deixava assim muito intrigada e ao mesmo tempo bastante frustrada. Eu me deparava com alunos que, apesar de todas as condições, né, condições adequadas, bio, psico, sociais, enfim, eles não conseguiam aprender. E, consequentemente, né, não conseguiam ter bons resultados. E assim, não importava o número de vezes que o professor explicasse aquele conteúdo, ou a forma como ele explicava, se esse aluno tinha ou não algum acompanhamento extra, né, um professor particular, um psicopedagogo, enfim, o resultado desse aluno era sempre o mesmo, ou seja, notas insuficientes, uma autoestima extremamente mexida, comprometida, e aquela vaga lembrança, né, por parte dele do que tinha sido trabalhado, tá? E assim, isso é muito triste, né? Muito é frustrante. Acho não, né? Muito mais do que para a gente, para nós, os profissionais que lidamos com esse aluno, como principalmente para ele, né? E assim, com certeza todo educador já deve ter passado por isso. E assim, como é que tudo começou? Né? Como é que, para mim, tudo começou lá no início dos anos de 1990, né, no curso de aprimoramento em neuropsicologia e psicopedagogia,
que eu fazia no ambulatório de neuro do HC da Unicamp. Então, a minha formação foi na área médica, na área da saúde. E ali, gente, além das aulas teóricas, né, todos os dias, eu também atendia uma fila gigante de crianças e adolescentes vindos não só daqui da região, né, de Campinas, que é onde eu moro, no estado de São Paulo, mas de vários pontos do país. E a queixa era sempre a mesma: ele não aprende. Ele não dá conta da escola. E foi ali, gente, naquele ambulatório, né, tentando buscar, tentando entender o que acontecia com aqueles alunos, né, para daí poder ajudá-los, é que começou o meu grande caso de amor com a neurociência. E eu posso dizer assim que foi amor à primeira vista, né? E esse romance já dura 29 anos, né? É tempo pra caramba, 29 anos. Bom, de lá para cá, gente, vieram muitas buscas por explicações, muito estudo, muito curso, aqui, lá, colar, livros, sites, textos, questionamentos, inquietações, reflexões, e tanto como orientadora educacional, como coordenadora, né, como também trabalhando, atuando, atendendo essas crianças, esses adolescentes na clínica. E aí, gente, somos nós, educadores, os que, de certa maneira, mais trabalhamos com o cérebro humano. Vamos pensar, com o que nossos alunos, pais, mães, nós mesmos, enfim, com que um ser humano qualquer ele aprende, se não com o cérebro. Então, somos nós, profissionais da educação, os que mais têm a contribuir com a organização desse sistema nervoso, né? E não só para poder intervir quando esse aparelho funciona, mas também para potencializar esse tal desse aparelho, né? E eu penso que assim, a gente não tem que agir só quando essa fratura no aprendizado acontece. Muito mais importante que isso é saber como acontece esse aprendizado, né? Para que a gente possa realmente contribuir nessa organização e nessa estimulação desse nosso aparelho aqui, né? Que é o nosso cérebro. Então, vocês conseguem perceber o tamanho gigante da nossa responsabilidade? Quando nós temos conhecimentos precários em relação a alguma coisa, nós nos tornamos vulneráveis a acreditarmos em qualquer coisa, em falsas ideias, em falsas concepções, e isso, consequentemente, nos torna mais suscetíveis a preconceitos. Que, aliás, gente, hoje não são poucos em relação à aprendizagem e em relação à inteligência, não é verdade? Então, entender o funcionamento do cérebro na questão da aprendizagem escolar é muito mais importante para todo e qualquer profissional que trabalhe nessa área. Como é que eu vou? Vamos fazer uma analogia. Como é que eu vou usar um celular se eu não sei para que servem as teclas? Olha só,
Lógico, gente, eu não preciso entender como é a fiação de um celular, o processo digital, enfim, eu não preciso entender e saber de nada disso, mas eu preciso saber minimamente como manusear esse aparelho, porque senão, gente, eu vou ficar com o celular na mão e ele vai virar um enfeite. Ainda mais hoje, né? Hoje em dia, assim, os nossos aparelhos celulares não são iguais aos de antigamente, né? Quando surgiram. Eles têm uma tecnologia gigante. Então, assim, se eu. Para que eu vou precisar comprar um ai, não sei das quantas, que número aí que tá, sei lá, se eu só vou usar para ligar para alguém? Né? Olha quanto recurso eu estou desperdiçando. A mesma coisa com relação ao cérebro. Né? Eu preciso entender minimamente como é que esses processos de aprendizagem aconteçam, para não só eu agir no momento em que acontece um entrave, mas principalmente para potencializar, para estimular esse aprendizado. Né? Ainda mais porque nós, educadores, né, nós temos uma formação fundamentalmente humanística, o que, lógico, sim, é muito importante para a compreensão da educação, mas esse conhecimento, essa formação, ela é insuficiente para o atendimento pleno das demandas desse processo de aprendizagem. Eu sempre coloco o seguinte: os pássaros voam, os peixes nadam, e nós, seres humanos, pensamos e aprendemos. A neurociência, ela é importante para nós educadores, porque aprender, gente, é criar memórias. E memórias de longa duração. Então, a partir do momento em que o educador ele alia estímulos, estratégias, aquele conteúdo que ele trabalha em sala de aula, a apreensão e a assimilação daquele conteúdo no longo prazo vão ser muito mais potencializados. E mais, quando resgata o que foi absorvido em um ambiente de ensino, seja ele qual for, e o sujeito ele aplica aquele conteúdo de forma criativa para resolver os problemas, né? O sujeito ele confirma a eficiência da memória. Ok? Ele aplica isso de uma forma muito mais personalizada, né? Porque ele aprendeu e assimilou aquilo, ele elaborou aquilo, levou aquilo para a memória de longo prazo e no momento em que ele precisou daquele conhecimento, ele resgatou e aplicou para resolver um problema. Então, isso mostra que realmente a aprendizagem foi consolidada. E, além disso, gente, o nosso cérebro ele é plástico. O que significa isso? Significa que todos nós podemos aprender. E mais, o nosso cérebro ele pode ir criando conexões, ou seja, ele pode ir trabalhando essa questão das aprendizagens ao longo da vida, ao longo das nossas experiências. Ou seja, aquela pergunta que eu fiz no início, né? Todos nós somos inteligentes? Sim. São inteligências talvez diferentes, em níveis diferentes, mas todos nós temos condições de aprender em algum grau alguma coisa. Por quê? Porque o nosso cérebro é plástico.
Todos nós podemos aprender ao longo da vida? Sim. Então, olha como é importante nós conhecermos elementos básicos da aprendizagem, para que a gente não crie, gente, neuromitos, né? Exatamente, para que a gente não crie falsas concepções, falsas ideias acerca desse processo de aprendizagem, ok? Mas antes da gente continuar, vamos entender um pouquinho o que é a neurociência, né? Essa ciência que é relativamente nova, né? Tem cerca aí de 150 anos, e ela é um termo que se refere ao estudo do sistema nervoso, especificamente do cérebro humano, investigando assim o funcionamento tanto em seu estado normal quanto no estado patológico. Então, tanto o cérebro que funciona dentro daquilo que é esperado, né, do normal, quanto o cérebro que, por algum motivo, não está funcionando dentro do esperado. E principalmente as questões anatômicas e fisiológicas. Então, como que ele é formado e como que ele funciona, tá? O grande foco da neurociência é a investigação dos circuitos neuronais, ou seja, de como esse cérebro funciona e gera capacidade intelectual, como a linguagem, o pensamento, a criatividade, o raciocínio, a memória, a atenção, enfim, os processos cognitivos, ok? E a neurociência, gente, ela pode ser dividida em áreas. Então, tem a área da neurofisiologia, então é o funcionamento do cérebro, da neurofarmacologia, da neuroimagem, né, para poder esclarecer aí como é que esse cérebro está, né? Agora, para poder esclarecer como funciona esse sistema nervoso, as funções cerebrais envolvidas na aquisição do conhecimento, a interferência da emoção no processo de aprendizagem, as mudanças que acontecem no nosso cérebro ao longo da vida. Essa é a área da neurociência cognitiva, ok? Então, a neurociência, ela conta, assim, com conhecimentos de diversas outras áreas do conhecimento. Matemática, medicina, química, engenharia, psicologia, filosofia, linguística, enfim. E por tabela, né? Então, se ela conta com o conhecimento dessas áreas, por tabela, ela também tem oferecido contribuições para essas áreas. E a grande frente hoje é a área da educação, né? A grande inovação da educação com o uso da neurociência tem sido mostrada em várias áreas, né? A neurociência ela tem sido muito utilizada hoje na educação como uma ferramenta que auxilia os nossos educadores, nós educadores, né, a ensinarmos a aprender, né? E cujo princípio básico é ensinar o aluno a não apenas reproduzir e decorar informações, mas sim desenvolver competências para resolver esses problemas, ok? Então, é muito mais do que só o aprender a aprender, né? É aprender a aprender
aprender a pensar e pensar sobre esse pensar. Então, desenvolver habilidades e competências que vão ajudar o aluno a tornar-se um estudante, tá? Porque a partir do momento que ele aprende a aprender, ele vai aprender a pensar. E ele vai usar desse pensamento também para pensar sobre o pensar dele. É o refletir. Essas são habilidades de um estudante, ok? Então, a partir disso, gente, quais seriam alguns benefícios da neurociência para a educação? Bom, ela ajuda a entender o desenvolvimento do aluno, entendendo como eles aprendem em cada faixa etária. O cérebro da criança, quando ela nasce, é o mesmo funcionamento, tem o mesmo funcionamento do cérebro de uma criança com 3, 4 anos de idade? Tem o mesmo funcionamento de uma criança quando chega por volta dos 9, 10 anos? E o cérebro do adolescente? E o cérebro do adulto, do idoso? Então, no caso, vamos pegar da educação, a gente sabe, gente, que o cérebro de uma criança é totalmente diferente do cérebro de um adolescente. Mas onde estão essas diferenças? Em que eles se assemelham e em que eles se diferem? Tá? Então, essa é uma contribuição. E assim, gente, quando a gente entende como eles aprendem, porque de acordo com o funcionamento da criança, eles vão aprender de um jeito. De acordo com o funcionamento do cérebro de um adolescente, eles vão aprender de outro jeito. Então, entendendo como eles aprendem em cada faixa etária, e assim vem o respeito ao tempo de cada aluno, a busca por ferramentas adequadas e novas possibilidades de estratégias, tá? Por exemplo, os britânicos, eles fizeram um estudo e eles comprovaram que 30 minutos a mais de sono por dia melhora a cognição e a atenção do aluno. Então, isso tem levado a muitas escolas a alterarem o horário das aulas. Então, são pequenos detalhes que ajudam a melhorar essa assimilação, ou anterior, né? São pequenos detalhes que ajudam a melhorar a apreensão e a assimilação desse conteúdo, tá? Então, todo conhecimento neurocientífico tem conseguido proporcionar para a educação inovações monstros na prática de ensino, nas metodologias que são utilizadas. E isso, gente, independentemente do contexto de atuação. Então, tanto o professor na sala de aula, o psicopedagogo na clínica, né, o coordenador e a orientadora educacional no momento de trabalhar essas ferramentas com a equipe, enfim, são inovações de ferramentas, são estratégias que estão ajudando a melhorar, né, não só os processos, como a qualidade do aprendizado. E mais do que isso, gente, que é o mais importante, né? A afinidade da criança e do adolescente com o ambiente escolar. Ou seja, o prazer em aprender. Por quê? Porque a gente sabe hoje o
quanto a emoção interfere. E isso, com certeza, entra na questão da motivação. Então, quanto mais o meu aluno ele tem prazer em aprender, muito mais fácil esse engajamento durante a aula, ok? Então, para que a gente, né, nós educadores, para que a gente possa estimular o sistema nervoso, a capacidade de aprendizagem, a gente precisa, hoje, mais do que nunca, gente, conhecer e tornar familiar alguns aspectos da neurociência. Por exemplo, plasticidade cerebral, que é o quê? A habilidade que o cérebro tem de se modificar, de se reestruturar ao longo do tempo e de acordo com as interferências de um ambiente. Então, o cérebro ele vai se moldando e, ao se moldar, ele se modifica. Tanto por uma interferência natural do ambiente, então de acordo com o desenvolvimento, como por exemplo um acidente, né? Então determinadas partes do cérebro elas tentam suprir, né, aquele problema que aconteceu e tentar executar aquela função, tá? Isso é plasticidade cerebral. Questão da memória, né? O quanto ela funciona por meio de ativação de circuitos neurais. E com base em quê? Com base em associação. A emoção, o fator que pode deixar as sinapses, que são as conexões entre os neurônios, muito mais fortes, muito mais estáveis. E isso vai interferir em quê? Na nossa memória, ok? E então a ideia do forte impacto emocional, quanto mais forte for o impacto emocional, mais eu consigo criar memórias. E isso tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. Quer um exercício? Quem são os professores que vocês guardam na memória de vocês? Professores que passaram pela vida de vocês. Provavelmente são professores que marcaram pelo lado afetivo. Ai, aquele professor, ai, ela é uma fofa, super acolhedora, uma graça de pessoa. Ah, eu não, eu já lembrei daquele professor não sei das quantas, puta, meu cara era bravo pra caramba. O que é isso? São memórias afetivas. Motivação é aquilo que nos leva a realizar uma tarefa para que a gente possa alcançar determinado resultado. E aí, muitas pessoas, né, entendem só pelo lado do desejo. E na aprendizagem, nesse processo de levar e de transformar um aluno em um estudante, a gente trabalha com a questão de motivo, de metas. Atenção, que se relaciona com os nossos interesses, os estímulos os quais nós estamos expostos. Estímulos em demasia, então muito estímulo, quebra com a nossa atenção. Ao mesmo tempo, estímulos de menos também faz com que eu perca a atenção. Então, qual é o ponto de equilíbrio? Como é que eu lido com isso? E aí, gente, a grande questão: como trabalhar a neurociência cognitiva em sala de aula? Como aplicar os conceitos
da neurociência na rotina de estudos e na rotina das minhas aulas, na rotina do meu trabalho na clínica. Gente, isso é assim, não precisa nenhuma mudança mirabolante. Ao contrário, essas mudanças já podem estar acontecendo e às vezes a gente nem parou para prestar atenção nisso. São mudanças muito sutis, mas que fazem uma diferença gigante na compreensão e na assimilação do conteúdo pelo aluno. Então, vamos lá, primeiramente, né? Quando a gente vai trabalhar determinado conteúdo, a gente deve utilizar todos os canais de aprendizagem: oral, visual, auditivo, o registro de memórias, o aspecto motor, todos os canais, se possível. Estimular isso, gente, é fundamental para a gente reforçar a compreensão desse conteúdo. Por isso que o ideal é que a gente não foque só numa aula expositiva, uma aula falada, e sim usar outros canais do aluno. Uma música, uma dramatização, né? Tudo isso estimula, né? Tudo isso faz com que a gente utilize outros canais para absorver esse conteúdo. Envolver os alunos na construção do aprendizado, ou seja, item número 2, o protagonismo. Fazer com que o aluno saia do papel de mero figurante do processo de aprendizagem que é dele, que apenas recebe, né, passivamente aquele conteúdo trabalhado, e isso totalmente contrário, né, daquilo que é realmente necessário, e faz com que ele assuma verdadeiramente o papel principal nesse processo de aprendizagem. Então, o aluno é que tem que estar no centro, ok? E isso requer, gente, com que ele esteja envolvido, engajado naquilo que está sendo trabalhado. Eu só tenho uma participação ativa se eu estou engajado, se eu estou envolvido, senão não tem como ter uma participação efetiva no processo, tá? Um exemplo disso são aquelas atividades, por exemplo, em que a turma ela é separada em equipes, eles têm que promover um debate, dividir o conteúdo e cada turma fica responsável por preparar um pequeno seminário, depois eles vão expor aquilo, apresentar aquilo aí das diferentes formas. E aí o professor, gente, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser o mediador. Ele vai ser aquele que vai ajudar a turma, tirando dúvidas, discutindo com aquele grupo o tema proposto e depois amarrar tudo aquilo que foi discutido, né? Então, juntar tudo aquilo que foi trazido por eles e amarrar, fazer uma bela de uma síntese daquilo, né? Eu falo que é ajudar no processo de digestão, ok? Mas para isso, gente, de novo, a turma precisa estar engajada. E uma das formas de fazer isso é entender quais são os interesses daquele grupo, ou se você está atendendo um aluno, né? Qual é o interesse daquele aluno? O que motiva?
Isso é super importante. Por quê? Porque aí eu posso trazer aquele interesse e relacionar com aquele conteúdo trabalhado, né? Partir, de repente, do conteúdo, partir inclusive daquele interesse, né? Trazer isso para o meu trabalho com um aluno, se for numa clínica, né? E é a partir daí que a gente vai. Esse pode ser o nosso ponto de partida. Ou o contrário, esse interesse passa a ser o nosso ponto de chegada. Então, para que a gente possa responder isso, eu preciso partir da onde, né? Para que a gente possa chegar nesse grande interesse. Então, olha como tudo se encaixa. Por quê? Porque, de novo, gente, conhecimento não dá para a gente colocar em gavetinhas. Conhecimento é o que está aqui, no mundo, é o que a gente vive, é o que nos rodeia. Então, quanto mais eu conseguir relacionar aquele conteúdo acadêmico com a realidade vivida pelos alunos, muito maior vai ser o engajamento. Não é só reproduzir o conteúdo e pronto, né? Não, o conteúdo ele tem que estar linkado com a nossa vida, com o que foi, com o que está sendo, com o que será, mas de alguma forma ele tem que estar linkado. E terceiro ponto, gente, diz respeito à organização da sala de aula. Lembra da questão da atenção? Então, o nosso cérebro, ele é impactado pelo ambiente, né, pelos estímulos do nosso ambiente. A todo momento eu estou recebendo informações. O meu cérebro, ele está processando essas informações. Ele só não está trazendo para o meu nível de consciência. Por quê? Porque a percepção, né, está ligada aos nossos órgãos sensoriais, está captando tudo. Seja estímulo visual, seja auditivo, seja sinestésico, olfativo, gustativo, eu estou captando o tempo inteiro. Só que se o nosso cérebro fosse processar tudo isso, nós ficaríamos loucos. Então a nossa atenção, ela seleciona o estímulo que vai trazer ao nível consciente. Como que ela faz isso? Faz isso de acordo com o nosso interesse, com a nossa história de vida. Então, a nossa atenção, ela é seletiva e ela é relativa. Por exemplo, agora que vocês estão me ouvindo, qual é o estímulo primário? O estímulo primário é a minha voz e é a minha pessoa. Mas com certeza o cérebro de vocês está captando se vocês estão sentados de uma forma confortável, se a cadeira ela é dura, se a cadeira é macia. Talvez vocês não tenham se dado conta disso, mas agora que eu falei, vocês passaram a prestar atenção. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo, mas o cérebro de vocês está captando ao fundo outras imagens do ambiente em que vocês, outros estímulos, desculpa, do ambiente em que vocês estão inseridos, que talvez vocês não tenham prestado atenção, passaram a prestar agora. Então vejam o quanto o nosso cérebro ele está sendo bombardeado por estímulos sensoriais. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque uma sala de aula muito cheia de coisas, de estímulos visuais ou auditivos, muito barulho, muita conversa, isso acaba sendo um elemento prejudicial. Eu sempre falo, gente, que a sala de aula ela tem que ser atrativa e não distratora, ok?
Ainda falando em organização, a disposição das carteiras interfere no processo de aprendizagem do aluno. Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é, gente. Sair da rotina daquelas carteiras enfileiradas, né? Todo mundo olhando, eu falo cabeças, né? Um olhando a cabeça do outro e o ponto principal é a lousa. Se possível, gente, acabar com isso. Coloquem em semicírculos. Ao sentarem em círculos, em semicírculos, para poder sim visualizar a lousa, todo mundo está no mesmo campo de visão do professor, tem o mesmo campo de visão também do professor. Os alunos, eles têm uma atenção mais, a atenção está mais estimulada, porque está todo mundo converge para o mesmo ponto. Isso encoraja a participação, porque não tem aquela coisa de hora que eu estou falando, todo mundo vira e olha para mim. E vocês podem estar pensando assim, mas eles vão conversar. Contrário, gente. Por quê? Porque está todo mundo ali exposto. Então, o autocontrole e o seu controle também sobre essa questão, isso ajuda. Então, a aprendizagem, além de ter, né, a troca saudável, a aprendizagem, ela torna-se dialógica. Por quê? Porque acontecem interações muito melhores do que se cada um tivesse sentado na sua carteira enfileirado. Então, são pequenos detalhes, mas que geram um efeito no funcionamento cerebral, gente, gigante. E o que a gente quer? A gente quer favorecer o aprendizado. Então, quanto melhores as condições para que esse cérebro aprenda, melhor é esse aprender a aprender. Ok? Então, são mudanças sutis. Mas, gente, embora muitas vezes a neurociência tem muito a contribuir com a educação, o que a gente precisa é ter uma certa parcimônia, né? A gente tem observado muita euforia em relação às contribuições das neurociências para a educação. O que é importante a gente esclarecer? A neurociência, ela está contribuindo com os conceitos dela para a educação, mas ela não se propõe a uma nova pedagogia. Ela não promete solução definitiva para as dificuldades de aprendizagem. Elas são sim uma forma da gente romper com alguns paradigmas, alguns conceitos conservadores, ultrapassados, né? Que foram e ainda são cultivados, mas ela não traz uma nova metodologia, ela não traz um novo formato na pedagogia, ela contribui, ok? Contribui o que? Para quê? Contribui nesse aprender a ensinar, ensinar a aprender, para que a gente possa ajudá-los a aprender, ok? Então, eu falo que a neurociência, ela seria uma reorientação de direção. Aquilo que eu geralmente falo, o novo cálculo da rota. Ok? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aproveitar essas dicas,
curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal para que vocês possam acompanhar as novidades e também me sigam aí nas redes sociais, no Face, no Insta, ok? Tchau e até a próxima!